Fala pessoal, Gabriel Martins aqui pro podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 11 da NFL, parte 1 do programa. Falarei sobre os jogos da tarde e noite de domingo, né? Os jogos das 15 horas e das 18 horas. O grande jogo entre Chiefs e Bills, Ravens e Steelers, Packers e Bears e todos os outros jogos. Na parte 2, que vai ao ar ali na segunda-feira, até a hora do almoço mais ou menos, falaremos sobre Sunday Night Football e notícias da rodada. Não deixem de escutar a parte 2. Não deixem também de se tornarem apoiadores do podcast Cara dos Esportes. Você tem acesso a um monte de conteúdo extra, podcasts exclusivos toda semana lá no site, meus textos também lá no site. Vai lá, caradosesportes.com.br, link tá na descrição. R$14,90 por mês e ainda tem desconto assinando o plano de 1 ano que você pode pagar por Pix também. Muito simples, muito fácil e muito seguro. E é importante, se você gosta de escutar esse podcast na segunda-feira de manhã, te atualizando sobre a rodada, se torne apoiador para ajudar a manter o programa no ar. Dados os recados, vamos ao programa. Vamos começar falando sobre a vitória do Green Bay Packers para cima do Chicago Bears em Chicago, 20-19, com um field goal bloqueado do Cairo Santos no final da partida. Tem algumas informações sobre esse lance. Antes, você ouviu um barulhinho ali no final da introdução. Foi o meu cachorro se sacudindo aqui no meu quarto. Você não tá maluco, não tá escutando coisas. Um jogo que eu achei que o Green Bay Packers desceu ao nível do Chicago Bears, né? E isso acontece muito em jogo de divisão, né? Isso acontece muito na NFL em geral. Mas em jogo de divisão, mesmo quando você tem rivais ali de divisões em níveis diferentes, eles ainda assim, pela familiaridade entre os dois times, eles acabam fazendo um jogo um pouco mais equilibrado do que o esperado. Foi um jogo, assim, 20-19, pode parecer que foi uma batalha defensiva, né? Mas tivemos o quê? 3 punts no jogo. Foi um jogo de poucas campanhas. Foram 13 campanhas só, tirando ali a última jogada do primeiro tempo, que o Jordan Love só ajoelhou com a bola. Então foi um jogo que os times tiveram campanhas longas, né? Teve 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 6 minutos as campanhas do primeiro tempo, né? E eu não gostei nada da atuação do Jordan Love. E a gente tem feito ressalvas, né, que ele vem lidando com problemas físicos e tal, mas não é uma temporada boa dele, né? E um amigo meu, ele me mandou a seguinte pergunta algumas semanas atrás, será que a gente não superestimou o Jordan Love? Ele teve apenas um dezembro e um janeiro muito bom na última temporada e a gente já condecorou ele como um quarterback top 10, top 8 na NFL. E a minha reação, e ainda é minha opinião hoje, é que essa temporada tem sido conturbada justamente por conta das lesões. Eu acho que não absolve o Jordan Love, mas é um contexto importante. Mas nesse domingo ele não jogou nada bem, né? A interceptação foi um passe muito ruim. Ele teve outras boas jogadas, a conexão dele com o Christian Watson funcionou muito bem, mas eu ainda não gostei do que eu vi do Jordan Love. Ainda não acho que é o Jordan Love do dezembro da última temporada. Eu achei que a defesa dos Bears apareceu um pouco melhor do que na última rodada, né? Naquele jogo contra o New England Patriots. E gostei do que eu vi do Caleb Williams na reta final, né? No geral, é um time que teve dificuldade para pontuar, até avançou bem mais a bola do que nas últimas semanas, né? Foram 391 jardas totais, né? 9 de 16 em terceiras descidas, 3 de 3 em quartas descidas. Os Packers, por exemplo, só converteram 1 de 5 terceiras descidas, né? Ilustra o que eu falei sobre não ter gostado da atuação do Jordan Love, né? E do ataque como um todo. Mas na reta final ali, teve o drive para touchdown, ali no final do terceiro quarto, né, do Chicago Bears. E teve o drive que colocou a equipe em condição de chutar o field goal, né, que foi um drive muito bom. Teve uma conversão de 4 para 3, foi uma bela jogada do Caleb Williams pro Romeo Dunze. E ele fez um ótimo drive, colocou a equipe
em condição de chutar um field goal de 46 jardas que foi bloqueado. E aí a gente chega nesse field goal do Cairo Santos, né? Que, primeiro, eu já vou falar isso antes de fazer, de trazer as informações. Não foi culpa do Cairo o chute ter sido bloqueado. Tem 2 pontos antes disso. Primeiro, foi um chute bloqueado, né? Você não vai botar a culpa no kicker quando o chute é bloqueado. Segundo, os Bears tiveram a primeira descida com 35 segundos e 2 timeouts para pedir. Um timeout para pedir, desculpa. Eles correm uma vez com a bola para 2 jardas, esperam o relógio descer até 3 segundos, chamam o timeout e chutam um field goal. Ali você tinha tempo para pelo menos mais uma jogada e avançar mais a bola, tornar esse field goal de 46 jardas. Não tô dizendo que você vai conseguir o first down, mas transformar num field goal de 40 jardas, por exemplo, já seria muito bom, porque você olha os números. Eu não vou falar os números exatamente, porque a tabela que tá aqui na minha frente é antiga, mas quanto mais longo o field goal, maior a chance dele ser bloqueado. Porque quanto mais longo o field goal, menos o kicker bota um arco na bola, né? Mais ele tem que chutar com toda a força ali e a bola vai um pouco mais reta. Que nos leva ao ponto do chute do Cairo. E é algo que quem assiste o Cairo sabe, assiste com atenção, né? Os chutes dele não são... Ele não tem a maior perna na NFL, isso a gente já sabe há muito tempo. Eu acho que ele é um ponto que ele melhorou, mas ele não tem o maior alcance na NFL e ele tem que botar muita força nos chutes deles. Então os chutes deles sobem um pouco menos. E a Kaylin Collar, que é uma repórter da ESPN, disse que conversou com vários jogadores do time de bloqueio de field goal do Green Bay Packers, e todos eles falaram que, estudando durante a semana, eles notaram que os chutes do Cairo são mais rasantes, né, do que a maioria dos kickers da NFL, né? E é assim que o Karl Brooks consegue bloquear o chute. Foi um erro da proteção, foi um erro dos Bears não terem tentado avançar mais, mas o fato do chute do Cairo Santos ser um pouco mais rasante, ele contribui para isso. Claro que, no geral, o Cairo é um dos kickers mais confiáveis da NFL. Ele é um cara que, assim, dentro da linha de 50 jardas, ele em geral é muito confiável. E isso tem um valor muito grande na NFL. Ele não vai ser um Brandon Aubrey que vai acertar um chute de 58 jardas, mas dentro da linha de 50 jardas ele é extremamente confiável. Só que tem esse outro lado, e não é culpa do Cairo. Culpa número 1, o time de field goal dos Bears não protegerem ele bem. E segundo, os Bears não terem avançado como deveriam, né? E é mais uma derrota muito dolorosa para os Chicago Bears. O Matt LaFleur, em 11 jogos contra os Bears, tem 11 vitórias. Os Bears não vencem o Green Bay Packers desde 2018. E essa derrota, não que tivesse muita esperança, né? Mas assim, você muda o coordenador ofensivo, né? Saiu o Shane Waldron. Eu gostei do que eu vi do ataque dos Chicago Bears. Eu achei um pouco mais simples. Permitiu ao Caleb Williams jogar um pouco mais e pensar um pouco menos. Então você pensa que com essa mudança, de repente dá um gás, aí você tá 5-5, quem sabe playoffs ainda é possível e tal, mas aqui 4-6, matematicamente não, mas na prática acaba com a temporada do Chicago Bears. E bom pro Green Bay Packers, né, que vencem um jogo que eles não foram espetaculares, tanto na defesa quanto no ataque. Jordan Love, eu gostaria de estar vendo uma temporada melhor dele até agora, mas tem essas ressalvas todas que eu já fiz sobre o desempenho dele. Próxima rodada contra os 49ers, depois Miami Dolphins, depois Detroit Lions, depois Seattle Seahawks, né? Uma sequência bem complicada que ele vai precisar jogar melhor do que ele vem jogando. A gente vai passar um pouco mais rápido por alguns jogos menos relevantes da rodada, porque a gente teve 3 jogos gigantes aqui pra falar nessa parte 1. Então, eu sei que vocês vão entender. Então a gente vai falar um pouco mais rápido sobre Detroit Lions e Jacksonville Jaguars. 52-6, isso mesmo, 52-6.
os Lions destruíram o Jacksonville Jaguars, giraram a faca várias vezes e atropelaram, fizeram tudo que queriam e mais no ataque. Uma atuação perfeita da equipe, e eu falo muito isso aqui no podcast, né, que às vezes você descobre bastante sobre times bons quando eles enfrentam times ruins, né, porque quando você vence um jogo contra um time bom, ótimo. Quando você enfrenta um time ruim, você tem que destruir. E o Detroit Lions fez exatamente isso, né? Foram 161 jardas do Amon-Ra St. Brown, 124 jardas do Jameson Williams, que, pô, enfim, você não tem o que fazer, né? Os Lions e os Jaguars são em patamares completamente diferentes. Jared Goff terminou com 158.3 de rating, né? Que é a maior nota, e o Hendon Hooker, que é o quarterback reserva, chegou a entrar, então não tem o que falar. Situação perfeita dos Lions, enquanto os Jaguars, que tiveram o Mac Jones de quarterback, Trevor Lawrence ainda machucado. Vou usar a minha grande frase aqui do podcast, né? Você pode estar escutando esse programa e o Doug Peterson já ter sido demitido, né? E se tivesse sido demitido, eu falarei sobre na parte 2. Mas também aqui, o que você esperava do Jacksonville Jaguars contra o Detroit Lions? Nada, né? Mas os Jaguars agora... O que mudou? Nada mudou, né? Ainda é um time horroroso, muito mal treinado, com problema em todas as fases do campo. E vamos ver se eles enfim tomam a decisão de demitir o Doug Peterson. Vamos falar agora sobre a vitória do Indianapolis Colts para cima do New York Jets em Nova York, 28-27. Virada na última campanha. Para falar sobre essa partida que não prometia muito no papel, mas acabou sendo um bom jogo no campo, eu trouxe aqui o meu amigo Vitor Rodrigues, nosso setorista aqui do Indianapolis Colts. Anthony Richardson voltou ao time titular, e eu acho que a gente tem que começar pelo desempenho dele como um todo, e especialmente o drive final, Vitor. Seria Shane Steichen um gênio injustiçado por ter colocado o Anthony Richardson no banco e traz ele de volta ao time titular? Será que essa ida momentânea aí pro time reserva acendeu ali o fogo dentro do Anthony Richardson? Um abraço, Gabriel, um abraço a todos os ouvintes. Bom, eu digo pra você que depende. Os setoristas dos Colts, durante a semana, reportaram que o principal motivo da ida para o banco do Anthony Richardson foi falta de profissionalismo em alguns quesitos, e esse sendo o principal motivo, e a mensagem do Shane Steichen sendo: meu amigo, você é um franchise QB, acorde, senão você não vai ter espaço na liga. Se for por esse motivo, tudo bem, mas se for pelo motivo relatado por ele, que Joe Flacco dava mais chance do Colts vencer jogo, aí é uma verdadeira palhaçada. O fato é que essa foi a melhor partida do Anthony Richardson da carreira dele. Sim, ele terminou com 20 de 30 passes, 272 jardas, um passe para touchdown, 2 touchdowns correndo com a bola, e a gente conversando durante o jogo, você elogiou muito o desempenho dele na última campanha, né? Que foi um drive de gente grande, você definiria como esse? Os Colts precisavam do touchdown para virar a partida. Com certeza, e como o grande objetivo dos Colts nessa temporada é, de fato, entender se eles têm um franchise QB, eu adorei o enredo do jogo, porque o Anthony Richardson foi colocado em situações de muito estresse para um QB relativamente calouro. Então, o drive final, com os Colts perdendo por uma posse de bola, foi perfeito para a gente entender se o Anthony Richardson ia ter essa capacidade contra uma defesa boa, diga-se de passagem, de virar o jogo. E ele respondeu à altura. E não foi só o drive final. Em terceiras descidas, que ele tinha muita dificuldade, era um dos piores da liga em terceiras descidas, ele foi muito bem, completou passes muito, muito bons para Alec Pierce e para Josh Downs, que vem jogando muita bola, e foi um grande jogo dele. Claro que houve alguns erros que a gente até conversou pelo WhatsApp, né? Um fumble, um handoff muito mal feito para o Jonathan Taylor, mas eu estou muito satisfeito com o progresso dele hoje. Eu só iria contra aí o que você disse sobre a defesa dos Jets ser boa, né? Acho que no papel ela é boa, mas em campo não vem jogando tão bem. Os Jets que no geral tiveram um primeiro tempo muito ruim, segundo tempo eles acordaram um pouco, mas não foi suficiente.
Qual foi a sua impressão torcendo pro time adversário do New York Jets? O que você viu em campo da equipe? Primeiro tempo que foi salvo, entre aspas, porque ainda o Jets estava muito dentro da partida, pelo Breece Hall, que estraçalhou a defesa dos Colts em boa parte no final do primeiro tempo e no segundo tempo. Correu muito bem com a bola, recebeu bons passes do Aaron Rodgers, mas a única coisa boa que eu ressaltaria dos Jets é de fato a linha defensiva, que foi um problema constante durante o jogo. Os Colts estavam com 3 calouros na linha ofensiva e os irmãos Williams fizeram a festa. Jonathan Taylor não teve espaço para correr. Eles disseram para Anthony Richardson o seguinte: você vai ter que resolver o jogo no braço se você quiser ganhar o jogo. E foi exatamente o que aconteceu, mas assim, Aaron Rodgers e Davante Adams, por um momento, a gente teve uma breve faísca do que foram eles dois no Green Bay Packers, mas é muito complicado, mas eu ainda vou fazer um adendo. Foi a primeira vez no ano que os Jets passaram de 25 pontos, então a gente pode ver um progresso, quem sabe? O primeiro first down da equipe veio com 1 minuto e 20 pro fim do primeiro tempo. Realmente foi o New York Jets vem fazer uma temporada bem estranha. Vitor, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Vamos falar sobre a vitória do Minnesota Vikings para cima do Tennessee Titans, 23-13, o jogo que foi em Nashville. Não foi uma partida brilhante do Minnesota Vikings, mas eles venceram ali. Eu achei que foi um jogo feio dos Vikings. Teve um fumble ali sofrido num toss do Sam Darnold pro Aaron Jones, e a segundo touchdown da equipe, né, ali quando abriu 13-3, foi depois de uma falta numa quarta descida dentro da endzone, uma falta muito absurda, né? Foi uma pancada no Jordan Addison que a arbitragem deu unnecessary roughness, que ali eu acho que se aquilo foi falta, acaba o futebol americano. Foi um erro da arbitragem. Não tô falando, os Vikings beneficiados, né? Tem que investigar, Varkings, né? Botando VAR e Vikings, mas acontece, às vezes a arbitragem erra a seu favor, às vezes erra contra, e errou a favor do Minnesota Vikings ali. Era um jogo que nesse momento continuaria 7-3, né, mas aí os Vikings abrem 13-3 e ali consegue chutar um field goal ainda no final do primeiro tempo. Os Titans chegaram a esboçar ali, fazendo um touchdown de 98 jardas do Nick Westbrook e Keeney, num passe muito bonito do Will Levis, mas depois os Vikings fizeram um drive longo, fizeram um touchdown, encaminharam a partida. A defesa dos Vikings confundiram bastante o Will Levis, foram 5 sacks, 34 pressões, os Titans não conseguiram correr com a bola, e os Vikings venceram com alguma tranquilidade. De novo, não acho que foi uma partida perfeita, não foi uma partida limpa, não foi como o jogo também da semana passada, né, aquela vitória feia contra o Jacksonville Jaguars. Os Vikings são os vencedores da AFC Sul, venceram os 4 times da AFC Sul, Texans, Colts, Jaguars e Titans, né? Colts, Jaguars e Titans de forma consecutiva. E o último ponto sobre esse jogo, o Justin Jefferson se tornou o jogador com mais jardas recebidas nas 5 primeiras temporadas na história da NFL, né? Que é uma liga que teve Randy Moss, Jerry Rice e grandes wide receivers, Calvin Johnson, Julio Jones, e enfim, você bater um recorde desses é um grande feito. O Justin Jefferson é aquele cara que ele tá caminhando para ser um dos maiores da história, né? Não só um dos melhores dessa era, né? Um dos maiores da história, e mais um grande feito. Ele terminou com 6 recepções para 81 jardas. Vamos falar agora da vitória do Pittsburgh Steelers para cima do Baltimore Ravens, 18-16, um jogo bem com a cara de quando essas duas equipes se enfrentam. Sempre é um jogo duro, pode ser Pittsburgh Steelers do trio Le'Veon Bell, Big Ben Roethlisberger, Antonio Brown, pode ser Baltimore Ravens com esse ataque que vinha sendo um dos melhores da NFL. Ainda assim vai ser um jogo brigado, vai ser um jogo com defesas dominando, e foi assim mais uma vez. E para falar sobre esse jogo aqui comigo, Danilo Batista novamente, host
do Black and Yellow BR, podcast sobre o Pittsburgh Steelers, e eu convidei ele antes do jogo, então mostra de uma vez por todas que essa história de zica do podcast Cara dos Esportes não existe. Danilo, seja bem-vindo ao podcast mais uma vez. Você concorda com essa afirmação de que não importa qual seja o elenco, qual seja a cara desses times, nos outros jogos da temporada, sempre quando Steelers e Ravens se enfrentam, parece que o roteiro é o mesmo? É exatamente o mesmo. Boa noite, Gabriel. Um salve para sua audiência. É sempre o confronto físico, é sempre o confronto brigado. Esse, inclusive, o juiz teve que jogar umas flags ali de conduta antidesportiva, avisar que se tivesse de novo ia expulsar. Foi jogo para cartão amarelo mesmo, aquele Libertadores voadora subindo no alambrado. A gente sempre comenta assim de jogo da NFC Norte, mas Steelers e Ravens ele é realmente especial e a gente já viu todos os níveis de elenco assim, e todos eles geram o mesmo tipo de entretenimento. Assim, em semana de que o grande evento foi uma luta, né? O Jake Paul lá com o Mike Tyson, em semana pré-lançamento de Gladiador, os caras foram bem no tema. Aqui no Brasil já saiu, né? Eu tô querendo ver, inclusive. Não sei porque. Acho que deve ter sido por causa do feriado. Saiu uma semana antes aqui no Brasil, deve provavelmente. Dizem que filmes da Marvel estreiam aqui no Brasil normalmente um dia antes, porque eles têm medo da pirataria aqui no Brasil. Mas enfim, essa é outra discussão. Vamos entrar no jogo. Uma partida que eu sinto que foi bem a cara do Pittsburgh Steelers, porque é um time que não cometeu os mesmos erros. Tudo bem, teve a interceptação do Russell Wilson, mas cometeu menos erros do que o Baltimore Ravens, né? Os Ravens teve a interceptação lançada pelo Lamar, teve 2 fumbles, um Derrick Henry logo numa das primeiras jogadas da partida, teve um fumble do Isaiah Likely, e os Steelers cometeram menos erros. Eu acho que dá pra dizer também que uma grande diferença nesse jogo é que um time tem um kicker confiável e o outro não, né, Danilo? Porque o Chris Boswell teve um grande jogo, acertou todos os 6 chutes que ele tentou, inclusive um de 57 jardas, enquanto o Justin Tucker errou 2 field goals, né? E o Justin Tucker vem sendo um problema, ele que é um 2, senão... Eu não acho que ele é o maior kicker da história, porque o Adam Vinatieri venceu o final de conferência, venceu o Super Bowl com chutes dele e tal. Mas acho que o melhor kicker da história é o Justin Tucker, mas ele não vem sendo isso esse ano. E num jogo que os Steelers não tiveram aquelas bombas do Russell Wilson pro George Pickens, aliás, a gente vai falar da atuação do Russell Wilson, não gostei da atuação dele, a equipe jogou em alto nível na defesa e fez o suficiente no ataque com os chutes ali do Chris Boswell e vencer a partida. Então nesse ponto eu acho que é uma partida que é muito a cara dos Steelers nessa temporada. É isso, a gente passou umas 2, 3 semanas, né, com Steelers contra Jets, Giants e Commanders, falando que o ataque tinha pegado no tranco, ligou o motor mesmo e começou a andar, e o ataque estava ganhando jogos, né? Mas aí a defesa resolveu voltar e colocar assim, olha, não é só o ataque que está ganhando, vai ter dia ainda que eles não vão converter e a gente vai precisar aparecer. E quando o jogo é extremamente defensivo, como foi esse, você precisa errar muito pouco. E aí, quando você vai ver a interceptação do Lamar, que o Lamar sofreu, por exemplo, cara, não é uma interceptação na conta de Lamar Jackson. A bola chegou nas 2 mãos e no peito do Justice Hill, eu acho. E o Peyton Wilson foi lá e roubou a bola dele antes de cair no chão. É uma jogada extraordinária. Quando é que você acha que o Derrick Henry vai sofrer um fumble ainda na primeira campanha de jogo? Ele tinha mais de 500 tentativas de corrida antes, sem sofrer turnover nenhum. E aí o Steelers força isso no primeiro drive, e isso já mexeu com a lógica do jogo. O Ravens começou a usar um pouco mais o Justice Hill, deixou o Derrick Henry para algumas situações específicas. Se ele pega normalmente 25, 30 carregadas por partida, hoje ele teve 13, sabe? Então foi um negócio mais distribuído assim pro Ravens. E quando o Steelers assume a liderança, mesmo no field goal,
mesmo só com field goals, né? Em nenhum momento o jogo fica tranquilo, sabe? Porque você tá sempre a um field goal de distância. Você vai tomar um touchdown aqui e esse touchdown vai virar o placar a favor do Ravens. E foi pro final, dependendo do Ravens acertar uma conversão de 2 pontos para poder empatar o jogo, né? Levar pra prorrogação. E aí, não só a defesa dos Steelers funcionou, mas foi uma chamada horrorosa do Baltimore Ravens. Eu não entendi ainda o que foi aquela chamada, né? Porque o Lamar, ele começa a correr e olha pra ver se alguém se desmarcou, só que o resto do time tava preocupado em bloquear. Não sei o que aconteceu, não sei se teve ele esbarra ali com o companheiro e tal, eu não sei se ele meio que tentou ali improvisar, mas realmente foi uma chamada muito ruim. E você fez bem de ressaltar, né? Foi uma grande jogada do Peyton Wilson, não foi erro do Lamar Jackson, foi mais erro do Justice Hill, né? Que você não pode deixar aquela... Ele perdeu a bola ali no muque, né? O Peyton Wilson tirou a bola ali na força do Justice Hill, né? Mas são um tipo de erros ali que os Steelers não cometeram, apesar de não ter sido uma grande atuação do ataque. Mas ainda sobre a defesa, eu achei que principalmente a secundária jogou muito bem, né? Porque a gente pensa nos Steelers, pensa em TJ Watt, pensa em Ken Hayward, o Highsmith não jogou, mas eu achei que a secundária fez um trabalho muito bom. Tudo bem que não foi um grande jogo do Zay Flowers, teve um drop dele horroroso, que parecia que ele tentou matar a bola no peito ali, né? Acho que foi no segundo tempo, mas até que o primeiro passe completado, assim... Primeiro passe não. A equipe tava com tipo um passe pra wide receiver no terceiro quarto. Algo do tipo. Então achei que a secundária dos Steelers, que normalmente não é o ponto que o pessoal elogia, eu achei que fez um jogo muito bom. Além do Micah Fitzpatrick, né? Que normalmente ele é reconhecido como um dos melhores safeties da NFL, mas eu achei que os cornerbacks dos Steelers jogaram muito bem nesse domingo. Concordo com você. Ficou parecendo uma semana em que muito tentou se fazer o Steelers falar sobre o Diontae Johnson, né, que acabou de chegar pro Ravens, e ele vai ser um assunto, e Mike Tomlin rapidamente disse que não tinha muitos outros jogadores na frente para prestar atenção. Muito se falou também que o Steelers teria que escolher se ele para o Lamar Jackson ou para o Derrick Henry, se não consegue parar os dois. Na real, o Steelers parou os wide receivers como um todo, quase, né? Você tem até muita jardagem do Isaiah Like, por exemplo, umas recepções boas do Mark Andrews, mas as principais peças assim de ataque foram bem anulados. Um jogo de defesa muito apertado. Sim, né? Os Steelers, tirando esses avanços longos, né? Obrigando mais os Ravens a ter que avançar, os Ravens não conseguiram, né? E os Ravens até terminam com 124 jardas terrestres, né? Mas não foi o suficiente, né? E você falou sobre o Derrick Henry, eu tenho um número aqui, 583 toques na bola sem sofrer um fumble, né? Ele sofre o fumble logo na segunda jogada, se não me engano, uma das primeiras jogadas da partida. E assim, os 2 fumbles do Baltimore Ravens, os Steelers conseguem field goal logo em seguida, né? Então, os Steelers aproveitaram nesse ponto, foram mal ali na hora de chegar na red zone, de conseguir entrar na end zone, mas eles aproveitaram e saíram com pontos, pelo menos, né? E até o grande erro dos Steelers na partida, foi um erro grotesco do Russell Wilson, né? A interceptação que ele lançou, uma terceira pra gol ali. Eu até quero saber a sua opinião, se você achou que o Darnell Washington também errou, né? Porque basicamente o Russell Wilson lançou uma bola ali pro Darnell Washington pular. Eu não sei se tava no alcance dele pra pular. Eu achei que foi um passe ruim, uma jogada ruim do Russell Wilson. Só que depois da interceptação, tem a interceptação dos Ravens, né? Então acabou que não colocou tudo a perder. Mas não foi um grande jogo do Russell Wilson. Eu queria que você falasse sobre a atuação dele, que ele já teve uma média mais baixa de jardas por tentativa, né? 5,7, porque, como eu falei, os Ravens tiveram um foco muito grande em evitar esses avanços longos do George Pickens, né? Que é a arma mais perigosa desse ataque aéreo, desse ataque do Pittsburgh Steelers. Mas os Ravens tiveram chances, mas os Steelers conseguiram sair com a partida. Mas o que você achou da atuação do Russell Wilson como um todo? E esse lance da interceptação em si, você coloca na conta do Darnell Washington também?
Também. Quando você pega um cara desse tamanho dentro da red zone, sem ninguém na frente dele, você espera pelo menos ver ele indo na direção da bola. Assim, não ficando olhando a bola passando e levantando os braços. Poxa, mas o que eu podia ter feito aqui? E, cara, o Russell Wilson, ele teve um desempenho que foi outro dos pontos que contrariou as expectativas prévias, né? O Ravens entra para esse jogo com uma das piores secundárias, uma das piores defesas contra o passe de toda a NFL, mas nesse jogo tem uma sequência de jogadas em que o Russell Wilson sofre o que eles chamam de sec da cobertura, né? Os recebedores estão tão bem marcados que o quarterback vai ter que ficar com a bola muito tempo, e ele não consegue fazer o passe. E foi isso que aconteceu, principalmente com o George Pickens, que não só era uma tendência até aqui, como vai continuar sendo uma tendência. Enquanto os Steelers não conseguirem incluir outros recebedores aí nas jogadas, né, no seu ataque, ele vai ficar sofrendo olhando as pessoas marcarem com dupla ou tripla até o George Pickens. De vez em quando ele vai conseguir descer com a bola numas recepções mirabolantes, mas até lá vai ser muito sofrimento. Eu acho que o Russell Wilson não foi bem nesse jogo. Todas as vezes em que o Steelers conseguia executar jogadas rápidas, ou seja, os recebedores se livravam rápido, o jogo andava, o time ganhava ritmo no ataque, mas aí entrava uma jogada específica em que ele segurava um pouco mais a bola e acabou as opções, a secundária de Baltimore conseguia recuperar imediatamente. E aí ele não conseguia completar, né? Tinha que jogar a bola fora. Tinha uma grande jornada do Odafe do Ravens, uma grande jornada do Kyle Hamilton, do Ravens também, dois em toda a parte do campo, impressionante. E aí ele segurava a bola demais e não tinha mais para quem passar. O que você pensou naquela jogada do Justin Fields ali para que o first down daria a vitória aos Steelers e ele vai pro slide antes da linha do first down? Ali é a famosa narração do Galvão Bueno, né? Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, perdeu e perdeu. Não é possível, cara. Quando você entra com o Justin Fields numa situação dessa, você imagina que ele vai fazer o quê? Pô, ele vai conseguir ficar um pouco mais de tempo com a bola. Os Steelers precisava converter uma primeira descida para ganhar o jogo, né? E tinha 1 minuto e 4, acho, 1 minuto e 6 no relógio. A primeira descida foi com o Russell Wilson entregando a bola para o Najee correr. Eles gastaram 4 segundos. De 4 em 4 segundos, você não vai gastar 1 minuto e pouco. Eles põem o Justin Fields, eu esperava que ele fosse correr mirabolosamente, assim, joga pra lá, vem pra cá, corre, gasta 15 segundos, pelo menos, do relógio. Ele consegue driblar, ele vai pro slide, todo mundo na torcida levantou as mãos, ele conseguiu, ele não conseguiu. E é absolutamente impressionante. Porque pra quem tá começando a acompanhar agora, né, quando o quarterback dá o slide, né, que é basicamente quando ele dá um carrinho ali em campo, é ele meio que sinalizando que vai parar a jogada e a defesa não pode atingir ele, né? Só que ali ele pode, sei lá, podem botar sabão no campo e ele deslizar até a end zone, que é para do momento que ele encosta no chão, né? Porque o que ele deslizar não conta mais. Ali ele tinha espaço para correr até o first down, ou mesmo que fosse para forçar um pouco, ele poderia ter pulado de frente, né? Que ali quando você pula, o quarterback pula de frente, aí não é a mesma regra do slide, né? Mas enfim, acabou dando tudo certo. E o que você pensa do time seguindo em frente agora, Danilo? Você como torcedor, que se acompanha muito mais de perto do que eu, obviamente, os Steelers vinham com uma campanha muito boa, mas com a ressalva que eram vitórias consecutivas contra Raiders, Jets, Giants, venceram o Commanders, que é um time melhor na última semana, e agora vencem o Baltimore Ravens, né? Que é o grande rival por essa divisão, assumem a liderança da divisão, né, de forma isolada agora. Ainda tem mais testes seguindo em frente, né? A equipe vai enfrentar os Ravens de novo. Tem jogo contra os Bengals, tem 2 jogos contra os Bengals, na verdade. Tem jogo contra o Philadelphia Eagles, contra o Kansas City Chiefs. Mas eu sinto que é o tipo de vitória que meio que valida a campanha dos Steelers até agora. É isso, eu acho que aos olhos externos, ele coloca os Steelers como, ok, esse time para esse ano realmente vem com uma boa campanha, a gente pode parar de tratar como brincadeirinha. Só que assim, se fosse um calendário normal, daria um ânimo enorme, tipo, pô, a partir daqui a gente tá com 8 vitórias agora,
a gente pode começar a mirar nas campanhas de 13 vitórias, 14 vitórias. A gente pode começar a observar quem está com a disputa da primeira seed. Hoje o Bills está com 9 vitórias, né? Bills e Chiefs estão com 9 vitórias, os Steelers têm 8, acho que nenhum dos dois ainda parou para bye week. Você poderia começar a fazer esse tipo de conta. Só que o Steelers vai ter mais 5 jogos de divisão, e mesmo sendo jogos de divisão, é num calendário sempre alterado, maluco. Por exemplo, na semana 13 os Steelers enfrentam o Cincinnati Bengals. Os Steelers vêm depois de um Thursday Night Football na 12. São 10 dias de descanso, de preparação. Mas o Bengals vem da bye. Então, até essas pequenas vantagens vão sendo tiradas dos Steelers. Eles jogam mais à frente, e aí o adversário veio de um confronto muito mais fácil. O Steelers está vindo de jogo de divisão. O Steelers joga no sábado contra o Ravens para jogar na quarta-feira contra o Chiefs, de 25 de dezembro. Pô, é Campeonato Brasileiro isso daí? Rodada quarta e domingo? É, recuperação da data FIFA, pô. Só pode ser isso. Então eles vão ter uma sequência aí muito pesada. Não dá pra você tratar como qualquer coisa que não seja jogo a jogo, cara. Mas, pelo menos, a gente sabe que vai ser tudo apertado, tudo físico, tudo jogo até o final, uma posse e tal. Mas vai ser com 10% mais de sorriso, vai. Porque o time realmente vem jogando, e nos jogos difíceis ele vai levando vitória. A gente sabe como é difícil vencer na NFL. Os Chiefs já tiveram a semana de folga, o Buffalo Bills vai pra semana de folga agora, né? Os Bills vão descansar, só jogam novamente em dezembro. Eles têm 9 vitórias, 2 derrotas. Os Chiefs têm 9 vitórias e 1 derrota. Sigam o Danilo no @DaniloBatista com 2 L's. Sigam Black and Yellow, podcast sobre o Pittsburgh Steelers, @BlackYellowBR. Se você quiser ficar por dentro das notícias do Pittsburgh Steelers, sendo torcedor ou não, é um follow obrigatório se você é fã de NFL. Danilo, muito obrigado pela participação e até a próxima. Valeu, Gabriel. Um abraço para sua audiência. Até a próxima. Acompanhe o gigante, que a temporada só fica melhor. Vamos falar agora sobre a vitória do Los Angeles Rams para cima do New England Patriots, 28-22. Um jogo que é o Los Angeles Rams quando você tem Puka Nacua e Cooper Kupp, né? A diferença foram 4 passes para touchdown do Matthew Stafford, 3 deles pro Cooper Kupp e pro Puka Nacua. Eles combinaram para 19 alvos, 3 recepções, 229 jardas e 3 touchdowns, 2 pro Cooper Kupp e 1 pro Puka Nacua. Muda completamente esse ataque, você vê a equipe correndo melhor com a bola. Claro que isso tem muito a ver também com a linha ofensiva mais saudável. Mas assim, do lado do New England Patriots também, eu achei que foi uma atuação muito positiva do Drake May, né? A equipe teve chances nesse jogo, chegou a cortar a vantagem dos Rams para 6 pontos ali no final da partida. Os Rams foram pro punch e ali com 1 minuto e pouquinho, o Drake May acabou sendo interceptado. Ali já tava meio que no modo desespero e tal. Claro que ainda assim é uma interceptação que foi um passe ruim do Drake May. O passe foi mais longo do que deveria ali no momento que os Patriots tinham a chance de vencer, mas eles só tinham a chance de vencer por conta do Drake May, né? E eu acho que no geral foi mais uma atuação positiva do Drake May. Um jogo que ele esteve sob bastante pressão. Eu gostei do trabalho da linha defensiva dos Rams, né? Que é meio Moneyball, né? Você não vai substituir o Aaron Donald, mas você no agregado você pode fortalecer o time, né? Porque agora eles têm Kobe Turner, Jared Verse e Brandon Fisk. Acho que é uma linha defensiva bem forte. Não é uma defesa forte como um todo, mas a linha defensiva é muito boa. Mas esse time dos Rams agora, uma vitória somada à derrota do derrota do San Francisco 49ers. Essa NFC Oeste tá muito aberta. A gente vai falar mais sobre isso na parte 2. E os Rams são mais do que vivos, né? Estão ali no bolo. E eles com Cooper Kupp e Puka Nacua saudáveis e o Stafford jogando nesse nível, é um time muito forte ainda. O Miami Dolphins derrotou o Las Vegas Raiders por 34-19. Um jogo bem bizarro. Foram 5 campanhas só no primeiro tempo, né? Foi um drive de 8 minutos dos Dolphins.
depois um drive de 6 minutos e meio dos Raiders, depois outro drive de 8 minutos dos Dolphins, depois mais um drive de 6 minutos e os Dolphins foram pro intervalo vencendo por 10-6. Só um desses drives terminou em touchdown, inclusive. E depois os times trocaram touchdown. A diferença acaba sendo que os Raiders tiveram um punch, né? Enquanto... Um punch, uma interceptação, obviamente. Enquanto os Dolphins pontuaram em todos os drives, menos no último drive do primeiro tempo ali, que já era ali com 40 segundos, né? Foi um jogo meio bizarro, assim, que... Acho que 34-19 parece que foi uma vantagem um pouco maior dos Dolphins do que realmente foi. Eu achei que foi um jogo relativamente equilibrado, e a diferença é que os Dolphins têm um pouco mais de talento. Quer dizer, um pouco mais não, tem bastante talento, né? E o Gardner Minshew acaba interceptado ali pelo Jalen Ramsey, e é basicamente esse o jogo decidido por 2 posses de bola. Tua jogou bem, apesar do elemento big play nesse ataque ainda está longe de aparecer, tirando um avanço longo do Jonnu Smith, né, o Tyreek Hill. O avanço mais longo foi 18 jardas, Jalen Waddle 24, Devon Achane no ar foram 17 jardas, né, e era um time que consistentemente conseguia esses avanços longos, né. Nesse retorno ainda do Tua, não conseguiu isso. Os Raiders têm 0 jogo terrestre, é muito bizarro, tá caminhando para ser o pior ataque terrestre da história da NFL. Isso não é uma hipérbole. Você pega gráficos assim de desempenho do jogo terrestre na NFL esse ano, é sempre um gráfico meio empenado, porque os Raiders estão muito lá pro outro lado, pro lado negativo, né? Então é bizarro mesmo, mas eu também não saio muito impressionado pelo Miami Dolphins não, né? E os Raiders, Brock Bowers continua sendo uma super estrela ali, jovem. 13 recepções, 126 jardas, um touchdown em 16 alvos. Ele tá caminhando ali pra se tornar um dos melhores tight ends da NFL. Eu acho que até se você tem que apostar num cara pra ser o melhor tight end da NFL, depois do Travis Kelce, depois do George Kittle, Brock Bowers provavelmente é uma boa aposta, né? Porque o que ele tá fazendo como calouro é realmente absurdo. Vamos passar agora para a vitória do New Orleans Saints para cima do Cleveland Browns, 35-14. Olha o New Orleans Saints aí voltando, hein? Mais uma vitória, né? Com um novo técnico da equipe, né? O interino Rizzler, né? Que é o apelido dele, né? Que tem aquele garotinho. Pessoal, isso é só quem é cronicamente online sabe de quem eu tô falando. O The Rizzler, né? Que é um moleque engraçado na internet. O Darren Reese, head coach do interino do New Orleans Saints, né? Comandando o time a mais uma vitória. Um jogo do Taysom Hill, né? Pro bem e pro mal. Ele teve uma interceptação, teve um fumble, teve 3 touchdowns correndo com a bola, 138 jardas correndo com a bola. Teve 8 recepções também, que é a maior marca da carreira dele. Então, é um jogo que ele impactou pro bem e pro mal. O jogo estava equilibrado ali até o terceiro quarto, mas aí no último quarto foram 21 pontos no Orleans Saints, né? 3 touchdowns seguidos, e aí não teve muito mais o que o Cleveland Browns fazer, né? Porque, tudo bem, o James Winston solta mais o braço, 395 jardas, 2 touchdowns, e Jerry Jeudy aparecendo bem, mas é um time que não tem esse poder de fogo, né? É um time que vai viver pelo James Winston fazendo esse tipo de jogo e vai perder também pelo lado ruim do James Winston, que é o James Winston lançando o braço, lançando muita interceptação, como foi na última rodada. Mas é um time que desandou completamente. Eu não vou falar, o Kevin Stefanski pode ser demitido, você tá escutando o Kevin Stefanski já ter sido demitido, porque eu acho que ele não vai ser demitido, e eu acho justo ele não ser demitido, mas se ele for demitido, eu acho que não vai ser no meio da temporada. Mas enfim, não tem muito o que falar, são 2 times que não estão indo a lugar nenhum, e legal ver o Taysom Hill jogar, né? Um jogador de futebol americano mais completo da NFL, e ele apareceu bastante nesse jogo. Apareceu muito bem, né? 4 touchdowns, é uma grande atuação, mas também tiveram os turnovers, né? O fumble e a interceptação. Vamos passar para os jogos do segundo horário, começando pelo clássico entre Seattle Seahawks e San Francisco 49ers. Antes, lembrar para você que está escutando no Spotify,
Deixa 5 estrelas lá na avaliação se você não tiver deixado ainda, é muito importante pro podcast. Se você escuta, mas não segue o programa, segue lá, porque também é importante. Se inscreva, deixa like, comentário no YouTube, segue em seja qual for o aplicativo de podcast que você usa. O Seattle Seahawks venceu por 20-17, um jogo extremamente equilibrado. Os Seahawks tiveram 289 jardas, os 49ers 277, mesma média de jardas por jogada, né? Os Seahawks teve 2 jogadas a mais do que o San Francisco 49ers e mais uma vez um time do Kyle Shanahan perde um jogo no final da partida, um jogo no qual eles estavam liderando, né? E no último drive, Geno Smith usando as pernas, né? Que ele não é conhecido pela mobilidade dele, mas ele tem mobilidade e conseguiu um avanço de 16 jardas, depois um avanço de 13 jardas para touchdown e fez o Night-Night, né, que é a comemoração do Stephen Curry, né, botando as mãos ali na cabeça como se estivesse dormindo em São Francisco, né, que é a cidade onde o Golden State Warriors joga, né, então você alfineta o rival numa partida que o Seahawks normalmente tem muita dificuldade contra esse ataque do Kyle Shanahan, mas foi o melhor desempenho dessa defesa, né? Claro que agora é um novo head coach, Mike McDonald, e não é um novo head coach do lado do San Francisco 49ers, mas ele vem fazendo um ano muito ruim, né? E a gente vem falando bastante aqui no podcast, muitas vezes com o meu amigo Vitor Camargo, torcedor do San Francisco 49ers, ele vem fazendo um ano muito ruim. E pra mim é inaceitável como ele puxa o freio de mão em final de jogo, né? E a gente viu mais uma vez um cara que tem essa reputação merecida de ser um gênio ofensivo, ele não ter ali na bag dele, no playbook dele, algo... Eu não digo, pô, você não vai conseguir os first downs necessários pra matar o jogo toda vez, né? Mas conseguir gastar só 1 minuto e 18... quando você recebe a bola ali precisando gastar tempo, né? Pra mim é inaceitável, né? E eu acho que diz muito sobre alguns fatores, né? Primeiro, o ano muito ruim dos wide receivers da equipe, né? Não, tirando o Jauan Jennings. Jauan Jennings tá fazendo um ano muito bom. Deebo Samuel não jogou bem. Obviamente a equipe tá sem o Brandon Ayuk, que tava jogando muito mal antes da lesão, né? O Rick Pearsall, que apareceu na última rodada, teve 2 alvos, nenhuma recepção. O Brock Purdy, eu achei que jogou bem. A interceptação, ele forçou um pouco o passe no Christian McCaffrey, é verdade. Mas o resultado da interceptação é o pior possível, né? Porque a bola desvia, sobe. Mas o Geno Smith também lançou uma interceptação. Acho que fica elas por elas ali em termos de turnovers, de interceptações. E eu achei que ele jogou bem. Acho que diz muito sobre esses problemas no ataque. Ele fez um touchdown correndo com a bola também, além do touchdown pro Jauan Jennings passando a bola, né? Mas a média foi um ataque muito achatado, né? E eu acho que isso é muito da defesa do Seattle Seahawks, que fez um trabalho muito bom. E no final do jogo teve a chance e conseguiu vencer ali com o Geno Smith de novo, alfinetando. Porque muitos dos torcedores ali naquele estádio são torcedores do Golden State Warriors, né, também, né? Eu diria que a maioria, né? Porque enquanto por muito tempo aquela região ali da Bahia, né? Porque tem de um lado da ponte é São Francisco, do outro Oakland, né? Então por muito tempo na NFL ali era Oakland Raiders e São Francisco 49ers. E por mais que o Golden State Warriors tenha jogado muito tempo em Oakland, é um time meio que da região da Bahia ali, né? Porque tanto que o Warriors não é Oakland Warriors, né? É Golden State, né? Meio ali representando o norte da Califórnia. Então tem muitos torcedores dos Warriors ali que não gostaram, mas o Geno Smith apareceu muito bem ali na reta final. O DK Metcalf não foram números espetaculares para os padrões dele, mas voltando de lesão, 7 recepções, 70 jardas, uma recepção ali no último drive muito importante também. O grande destaque foi o Jackson Smith-Njigba, né? 10 recepções, 110 jardas, né? Ele tá virando o novo Tyler Lockett, né? Ele tá aprendendo muito bem com o Tyler Lockett, né? Que é um wide receiver veterano do Seahawks. Mas uma vitória importantíssima que deixa a divisão muito enrolada mesmo. Como eu falei quando eu falei da vitória dos Rams, né?
Repito, a gente vai falar sobre as divisões na parte 2, mas tá todo mundo empatado e o Arizona Cardinals um jogo à frente ali com uma vitória a mais. Mas é uma divisão que os 4 times podem vencer ainda. O Denver Broncos atropelou o Atlanta Falcons por 38-6. Antes de entrar nesse jogo, faltou falar no 49ers e Seahawks que o George Kittle não jogou. E obviamente ele faz uma grande diferença, não só no ataque terrestre, como no ataque aéreo. E também o Christian McCaffrey, eu acho que ele jogou um pouco melhor do que na última semana. Ele parecia um pouco mais com alegria nas pernas, eu diria, né? Ainda não é o Christian McCaffrey que a gente tá acostumado, mas eu achei que ele foi mais usado como corredor do que como recebedor nesse domingo, né? Mas faltaram esses 2 pontos que eu queria falar aqui, porque não tem muito o que falar. Foi o Denver Broncos atropelando o Atlanta Falcons nos 2 lados da bola. A defesa anulou esse ataque dos Falcons. O Patrick Surtain, a maior parte do jogo, botou o Drake London no bolso. Kyle Pitts continua sendo uma decepção. Eu vou deixar de acreditar no Kyle Pitts na próxima temporada? Não. Vou draftar ele no Fantasy? Vou. Mas é uma decepção o desempenho dele. E a gente viu até o Michael Penix jogando no final da partida, né? Já com o jogo decidido. Grande destaque fica pelo Bo Nix. E ninguém gostava dele na época do draft. Eu certamente não gostava. Mas ele vem jogando bem. 28 de 33, 307 jardas, 4 passes para touchdown. Ele vem fazendo uma temporada de calouro muito boa. Ele tá mais perto do teto dele do que a maioria dos quarterbacks selecionados na primeira rodada? Sim, porque ele é um cara já de 24 anos e vai fazer 25 agora em fevereiro e tal. Então ele é um cara que tá mais perto do produto final. Mas esse perto do produto final na mão do Sean Payton tem funcionado muito bem, né? E eu tenho as minhas ressalvas quanto ao Sean Payton pessoa, mas como treinador ele é uma das melhores mentes ofensivas no século XXI, né? E a gente tá vendo o Cortland Sutton aparecer mais e... Enfim, esse ataque tá funcionando o suficiente contra uma defesa muito ruim, é verdade. A defesa dos Falcons é um desastre, né? E é uma defesa que deveria estar jogando melhor, tem as peças para jogar melhor. É até um número que ilustra o que eu tenho falado bastante sobre esse time não ter pass rush. O Seth Walder da ESPN tweetou: os Falcons tiveram 14% de pass rush win rate, né? Que é a quantidade de vezes que os pass rushers dos Falcons venceram os bloqueios. E a média na NFL é 40%. Ilustra o que eu venho falando sobre esse time e não consegue chegar no quarterback adversário. Você tem, Jesse Bates e Justin Simmons, baita dupla de safeties. AJ Terrell é um bom cornerback, oscila muito, mas é um bom cornerback. Mas o Matthew Judon não resolveu os problemas, né? Que se você achava que ele ia chegar lá dos Patriots na troca e ia resolver o pass rush dos Falcons, você tava maluco, né? E o ataque tem jogado pior nessas últimas semanas, né? Então é preocupante, né? O time venceu os Cowboys, mas não jogou tão bem, perdeu pro Saints e agora é atropelado pelo Denver Broncos. É um momento bem ruim, uma divisão que parecia encaminhada, mas é uma divisão que volta a ficar aberta. Vamos falar agora sobre o grande jogo da rodada da NFL, um dos grandes jogos da temporada regular. No papel, Buffalo Bills contra Kansas City Chiefs. O Buffalo Bills venceu pelo placar de 30-21, jogando em Buffalo, acabou com a campanha perfeita do Kansas City Chiefs. E aqui comigo, como havia prometido, cumpriu a palavra dele. No último podcast Cara dos Esportes, eu convidei o Lucas no ar para falar sobre esse jogo. E mesmo na derrota do time dele, ele está aqui. Lucas Vital, @quarterback-ruim. Os Chiefs que venceram 9 jogos seguidos quando estiveram perdendo por 7 pontos ou mais no último quarto. Dessa vez não conseguiram a 10ª vitória da equipe, acabaram derrotados. Lucas, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Qual o sentimento? É sentimento de deixamos uma oportunidade de fazer algo ainda mais histórico ir por água abaixo, ou meio que 10-0 seria um tanto quanto enganador para esse time?
Fala galera, fala Gabriel. Então, eu acho que é um pouco dos dois, assim. Eu não era. No podcast passado a gente conversou sobre isso. Eu não era aquele fã que acreditava muito e nem que colocava muita pilha na ideia da temporada perfeita, né? Eu tô mais gostaria bem mais de que a gente focasse em ganhar os 3 Super Bowls seguidos. Mas o que dói é porque agora os Bills têm o tiebreaker, né? Pra Seed 1, é só um jogo de distância e eles têm ali o desempate. Cara, sentimento é um sentimento de frustração, porque pra mim ficou muito óbvio que o jogo foi decidido em 3 ou 4 jogadas específicas ali, que se uma ou duas delas mudam de lado, ficam pro lado dos Chiefs, a gente pode estar falando aqui de uma vitória e dos Chiefs seguindo invictos. Mas ficar pensando no que poderia ter acontecido também não é muito saudável. Eu acho que o Andy Reid podia ter chamado algumas corridas a mais no segundo tempo do que foram chamadas, talvez, mas também isso ia ser muito chato. O Xavier Worthy não ter pego aquela bola que era só ele e grama na frente dele, ele pisou fora, aquilo ali vai me assombrar durante um bom tempo. E aquela interceptação do Mahomes também no primeiro passe dele na partida foi ridículo, aquilo ali foi absurdo e mudou muito a troca de posses, né? Porque os Bills tinham a posse no segundo tempo e aí os Chiefs pareciam estar sempre correndo atrás de uma posse, que no final foi o que acabou matando o time. Vários pontos aí. Primeiro, tem uma percepção que o Kansas City Chiefs é o pai do Buffalo Bills, né? Aquela coisa toda de redes sociais. Mas se você pega o retrospecto recente, na era Patrick Mahomes e Josh Allen, né? De 2018 pra cá, o Buffalo Bills venceu 4 dos 5 jogos em temporada regular, né? Os Chiefs venceram o primeiro confronto entre os dois times, quando o Josh Allen não era o Josh Allen ainda, né? E os Bills venceram 4 consecutivos. A diferença bem grande é que o Kansas City Chiefs venceu os 3 confrontos entre as equipes na pós-temporada. Vamos entrar no jogo. É um jogo especial, então a gente tem que entrar um pouco mais profundamente. E você citou a interceptação do Patrick Mahomes. Eu fiz uma leitura completamente diferente da sua. Não foi um bom passe, né? Ele foi interceptado e foi um erro do Patrick Mahomes. Mas eu sinto que ele já completou esses passes caindo com o defensor agarrado nas pernas dele tantas vezes que eu sinto que você vive com a interceptação ocasional, tendo em vista que o outro lado é ele completar um passe maluco que mata a defesa de raiva. Eu acho que no balanço das vezes que o Patrick Mahomes tenta esse tipo de passe, eu acho que o Kansas City Chiefs está muito no positivo ainda. Claro que esse lance específico, obviamente, você lamenta, mas eu não... Se fosse os outros 31 quarterbacks titulares, o próprio Josh Allen, é uma coisa. Mas o Patrick Mahomes, ele em geral tem um aproveitamento tão grande nesse tipo de jogada que eu não consigo culpá-lo. Eu não quero matar a agressividade do Mahomes, eu acho que isso é uma coisa que a gente viu acontecer um pouco nos últimos anos, e levanta aquela questão de onde estava aquele Mahomes que tentava aqueles passes longos no fundo do campo. Também não quero que daqui a 2 anos a gente esteja no podcast falando sobre cadê o Mahomes que tentaria esse passe com o defensor na perna dele, sabe? Mas eu acho que pelo momento os Chiefs tinham acabado de conseguir uma boa corrida com o Xavier Worthy na primeira jogada do ataque. Era uma segunda para 3, se eu não me engano, e o Sec ia perder no máximo 1 ou 2 jardas, então ainda seria uma terceira para 5, uma terceira para 4, e os Chiefs são um time muito bom em terceiras descidas esse ano. Então me incomodou mais, era algo que eu não reclamaria se ele tivesse feito no final do terceiro quarto, atrás por uma posse, ou no último quarto tentando com o jogo. Mas no primeiro passe, com uma boa primeira corrida ali na primeira descida, me incomodou bastante, não vou mentir não. Justo. Os Bills recebem a bola com um campo curto, né, e conseguem um touchdown. Tem o erro do extra point do Tyler Bass. E no segundo quarto, os Chiefs terminariam um drive longo de 11 jogadas, 5 minutos, com um touchdown do Xavier Worthy. E você falou sobre ele, né, o erro dele no segundo tempo. E eu acho uma pena, porque ele fez um primeiro tempo muito bom. E eu tava de forma consciente não mandando mensagem pra você durante o jogo, porque eu queria deixar tudo pra gente discutir aqui no programa, né? Mas a gente tem que conversar de vez em quando sobre o Xavier Worthy, e eu acho que ele
tem sido uma decepção. Talvez não uma decepção, né? Talvez uma decepção com as expectativas que criaram sobre ele depois do primeiro jogo da temporada, né? Aquele jogo contra o Baltimore Ravens. Mas ele fez o melhor primeiro tempo dele com a camisa do Kansas City Chiefs, que eu acho que faz se lamentar ainda mais o erro dele na segunda etapa, porque eu acho que se não tem isso, eu acho que a conversa sobre o Xavier Rhodes seria diferente, porque eu achei que ele fez um primeiro tempo muito bom, foi o melhor alvo do Patrick Mahomes no primeiro tempo. Não, eu concordo, inclusive eu coloquei isso depois do erro, eu tuitei isso, eu falei, pô, a galera tá matando ele agora na TL, mas ninguém falou nada, que no primeiro drive de touchdown dos Chiefs, o drive foi inteiro dele, praticamente. E eu gostei muito do que eu vi dele naquele drive. Mas eu acho que a questão... Teve até uma recepção contestada, né? Que ele levou uma baita pancada. Eu achei que ele ia soltar aquela bola e ele segurou. Mas eu acho que a questão do Xavier Worthy é que ele não era pra estar tendo um papel tão grande, tanta responsabilidade no ataque como ele está tendo devido às lesões. Era pra ele ser realmente um cara que tem poucos alvos e consegue focar mais em criar essa química longa e ser um gadget player ali perto da linha de scrimmage. Mas aí o Hollywood Brown se machuca, o Rice se machuca, o Juju ficou todo o tempo que ele ficou fora, voltou hoje, também não teve uma partida um pouco apagada. E aí eu sinto que essas dores de crescimento ficam muito mais claras para um cara que não veio do college pronto. Ninguém falava do Xavier Worthy saindo do college como um cara pronto para ser um wide receiver 2 na NFL. Ele era realmente um cara muito rápido que precisaria ser trabalhado. Então aí tem pontos positivos, que foi esse drive, e pontos negativos, que é ele não ter essa... Aquilo claramente foi a cabeça do college ainda, sabe? Um pé pra dentro vale a recepção. Esse tipo de flash que o wide receiver calouro tem, e ele não tem o que fazer. Eu até sobre o ponto dos drives dos Bills, cara, eu fiquei indignado, não sei se foi uma coisa só eu percebi, mas que os 2 primeiros drives de touchdown dos Bills foram devido a recepções muito boas do Amari Cooper, que estava machucado. Então, falando um pouco bem do meu principal rival agora, baita movimento aí dos Bills na deadline trazendo a Amari Cooper, porque de fato, se não é ele esse jogo, a gente tá falando de um jogo completamente diferente, devido às 2 recepções bem difíceis que ele faz em cima do Nazeeh Johnson lá, que jogou muito mal hoje, inclusive. Principalmente a segunda, né, que foi no último touchdown do Buffalo Bills no primeiro tempo, né, ele faz uma recepção absurda ali de 28 jardas, se eu não me engano, 25 jardas e foi o Amari Cooper é um jogador extremamente técnico, né, e ele foi muito bem nessa partida e claramente não estava 100% também, né, foi mais um jogo do Khalil Shakir e do Curtis Samuel, né, e ainda no primeiro tempo o Josh Allen lança uma interceptação e eu sinto que... A gente vai falar mais sobre o Josh Allen mais pra frente. Eu achei que no geral ele fez uma partida muito boa. Eu acho que os números não traduzem o impacto dele, provavelmente. Mas eu sinto que ele flertou em alguns momentos ali com aquele Josh Allen daquele jogo contra o Houston Texans, de correr e passar a bola pro lado. Ele flertou com o Josh Allen em tilt, que aperta todos os botões ali no Madden ao mesmo tempo em alguns momentos. E nesse momento ele mais do que flertou, né? Ele lançou a interceptação pro Dawson Knox, que ali eu sinto que também teve... O passe não foi bom, mas eu sinto que foi uma falta de... Uma comunicação errada ali entre ele e o Dawson Knox. A equipe não tinha o Dalton Kincaid, né? Que é o tight end número 1 hoje da equipe, apesar do Dawson Knox estar há mais tempo. Mas ali o Josh Allen forçou numa quarta descida, mas ali eu também acho que dá pra dividir entre ele e o tight end a culpa. Qual a leitura que você fez? Cara, eu não gostei da chamada. Aquela chamada pareceu uma chamada estranha. Bem desenhada, era pro Dawson Knox sair limpo ali, né? Mas o Shamari Conner, que é o cara dos Chiefs que faz a interceptação, ele soube muito bem parar o Dawson Knox na linha de scrimmage. Então dá pra perceber que os dois ficam fora de tempo. O Dawson Knox era pra estar 2-3 passos na frente do Shamari Conner, mas ele não tá. E aí a bola também do Josh Allen também vem baixa. E o Shamari Conner é um cara muito longo, né? Os Chiefs adoram draftar esses caras de secundária muito altos, muito longos, muito compridos. Então, tipo, ele consegue buscar a bola muito no alto, que é uma coisa que não é todo cornerback que conseguiria fazer também. Então, eu achei a chamada, dando certo seria uma boa chamada, mas uma chamada que a defesa dos Chiefs, principalmente o Conner, leu muito bem, e um passe ruim do Allen. Mas, cara... Pô, é até complicado pra mim pensar na única coisa ruim que, na minha opinião, o Josh Allen fez o jogo inteiro, porque foi só esse e um passe, eu acho que foi no terceiro quarto pro Curtis Samuel, que ele perde, o Curtis Samuel sai limpo e ele
joga em cobertura tripla, o Dawson Knox é incompleto numa terceira descida. Porque de resto eu achei um jogo perfeito por parte dele. Irritante jogar contra o Josh Allen. Fisicamente falando, ele é inacreditável e, putz, que jogador, cara. Muito, muito, muito duro jogar contra um cara desse, muito duro. Agora você sabe como é que a gente se sente enfrentando o Kansas City Chiefs, né? Mas, enfim, os Chiefs fizeram um touchdown ali no final do primeiro tempo, chegaram a virar, os Bills viraram de novo, 16-14. Os times trocaram punts ali no terceiro quarto, até que o Buffalo Bills fez um touchdown ali já no início do segundo quarto. Uma campanha ali que foi mantida viva por uma interferência, né, no Curtis Samuel, né? A gente vai falar sobre a defesa do Kansas City Chiefs, tem pensamentos. Os Chiefs conseguem fazer um touchdown num passe absurdo do Mahomes pro Noah Gray. Só que aí o Buffalo Bills ali gastando o relógio no final, numa 4-2, uma chamada, eu não vou dizer corajosa, eu vou dizer chamada certa do Sean McDermott, né? Que ali você tem que jogar pra girar a faca, né? Como o Maestro Júnior sempre diz. E eles fizeram exatamente isso, porque ali você não pode chutar um field goal. Ali, se você chuta o field goal, você tá ganhando por 2 pontos, você passa a ganhar por 5 pontos. De qualquer jeito, você tá uma posse de bola só na frente, né? E é o Patrick Mahomes do outro lado. Eu achei que foi a decisão absolutamente correta. O Josh Allen é um jogador incrível, como o Lucas falou, concordo plenamente. Pra mim, o Josh Allen é o mais perto de Prime Cam Newton que existiu, né? Aquele Cam Newton de 2015. A diferença é que o Josh Allen tá nesse nível de basicamente 2019, 2020 pra cá. E ele é um jogador incrível, um corredor incrível, consegue touchdown. E na campanha seguinte, o Patrick Mahomes ali já no modo desespero. Eu acho que você falou muito bem no Twitter, essa interceptação não conta, né? Porque ali é uma 4-13, né? Você tem que fazer alguma coisa. Claro, vai contar 2 interceptações, né? Mas não é relevante para o jogo. Lucas, defesa do Kansas City Chiefs. Precisamos conversar sobre ela. Sempre muito elogiada, vem fazendo um ano incrível, mas eu não senti que foi o melhor plano de jogo do Steve Spagnuolo. Individualmente, acho que você tem muito a criticar alguns jogadores da equipe, como você já criticou, mas eu não gostei do plano de jogo. Não é à toa que o apelido do Steve Spagnuolo é Playoff Spags, e a gente tá na temporada regular, mas acho que um ponto que me chamou muita atenção, levando um ponto específico, foi nesse touchdown do Josh Allen, não ter nenhum spy no Josh Allen, né? Que spy é aquele cara, normalmente um linebacker, às vezes um safety, que é um cara que fica ali no meio do campo e o objetivo dele é ficar de olho no quarterback como corredor. Se o quarterback sair correndo com a bola, ele tem que taclear o quarterback e ele fica ali parado, ele fica acompanhando o quarterback. Pra mim é loucura. Contra o Josh Allen, numa 4-2, você não ter um spy no Josh Allen, né? E a gente vê, por exemplo, contra o Lamar, muitas vezes os times têm 2 spies no Lamar Jackson, né? E claro, não acho que esse é o caso contra o Josh Allen, porque ele ainda não é tão veloz quanto o Lamar Jackson, mas não ter um cara ali de olho no Josh Allen, mesmo que ele fosse ser atropelado pelo Josh Allen, porque ele é muito forte, né? Mas você tem, por exemplo, o Nick Bolton. Eu achei um grande erro do Kansas City Chiefs, mas não só essa jogada, eu achei que em geral não foi um bom plano de jogo do Kansas City Chiefs. Acho que eles meio que descobriram durante a partida que o Josh Allen corre com a bola. Essa era a sensação. Cara, o que eu posso falar... Eu quero falar da defesa, mas também sobre o contraponto do ótimo plano de jogo, na minha opinião, do Joe Brady, que é o coordenador ofensivo dos Bills. Que a primeira coisa que... Pô, é difícil falar que incomoda, porque é o que a gente fala. O Spagnuolo, na minha opinião, é o melhor coordenador defensivo da NFL hoje. Então, é uma receita que tinha dado certo até agora. Mas os Chiefs mandaram blitz demais hoje. E o Josh Allen, com até a ajuda ali, as boas chamadas do Joe Brady, tava matando todas, praticamente. Os Chiefs não conseguiram sacar o Josh Allen. A linha defensiva teve um jogo muito ruim, de não conseguir chegar no cara, e quando chegar o Josh Allen, como você falou, ele é muito forte, então é difícil de trazer ele pra baixo. Às vezes até dava aquelas palmadas, né, aqueles tapas assim no peito, mas o cara ficar de pé, porque ele é incrivelmente forte mesmo. E isso começou... A ideia dos Chiefs é, bom, os Bills não estão com seus melhores recebedores em campo, a Mari Cooper tá machucado, que o Coleman não tá jogando. Vamos levar pressão,
garantir que eles não consigam correr com a bola e a gente confia nos nossos cornerbacks jovens no 1 contra 1 lá atrás. E o problema é que, primeiro, se o coordenador ofensivo do outro lado está criando separação programada, né, aquela separação desenhada, como fez em muitas chamadas, não dá tempo do teu cornerback chegar no cara que é dele, no homem a homem. Então você dá um passe livre ali. E segundo, é que a gente tá com umas lesõezinhas na secundária, né? O Jalen Watson não tá jogando, quem tá jogando é o Nazeeh Johnson e ele não é o Jalen Watson. E ele tomou 2 bolas absurdas ali do Amari Cooper, como eu falei, que na minha opinião não era pra ele estar naquela situação, não é o cornerback que está naquela situação. Naquela 4-2, eu achei, de novo, uma ótima chamada do Joe Brady, foi uma corrida delay, né, atrasada. Então a ideia é que parecesse um screen, a defesa dos Chiefs é super agressiva, colapsa toda para um lado e fica o outro lado livre. Mas, você tem o Nick Bolton, que querendo ou não é um ótimo linebacker contra o jogo corrido. Você tem o Léo Chenal, que é o cara que bloqueou o field goal na semana passada, que é um extremo atleta. Se tem um cara no campo que eu quero tentando taclear o Josh Allen 1-1, é o Léo Chenal. Por que o Léo Chenal não tava em spy? Não sei dizer, entendeu? Os safeties do Kansas City Chiefs, os dois, o Justin Reed e o Brian Cook, eles são caras do jogo corrido. Nenhum dos dois é muito bom contra o passe. Não dá pra você colocar um deles, pelo menos em spy. É um pouco difícil ser engenheiro de obra pronta agora. Também foi uma coisa que eu não me senti confortável na hora. E alguns desses caras que eu citei aqui tentaram taclear o Josh Allen no caminho pro touchdown e não conseguiram. O Nick Bolton foi um deles. Mas cara, eu prefiro perder esse tipo de jogo com o Spag sendo agressivo do que tentar aquelas soft cover pra deixar tudo na frente. E eu prefiro perder. Vou tirar uma página do Fernando Diniz aqui, quando tomou aquele baile pro Manchester City na final do Mundial. Eu prefiro perder jogando o nosso futebol, entendeu? Então, é frustrante, mas é o Josh Allen do outro lado. Na minha opinião, o segundo ou terceiro melhor quarterback do mundo hoje. Algumas dessas coisas vão acontecer. Pra mim, segundo ou terceiro, mas ele não é o terceiro. O Josh Allen. Polêmica. Polêmica. No meu ranking dos melhores quarterbacks da NFL, que eu faço toda a off-season, né, antes da temporada começar, eu tinha ele como segundo colocado e teve muito fã do Joe Burrow, na verdade, que não gostou. E hoje eu acho que é uma discussão entre ele e o Lamar, né, quem que é o segundo melhor quarterback da NFL. E é uma discussão do MVP também, e acho que hoje, eu já tava vendo algumas odds aqui, o Josh Allen assume o favoritismo no prêmio ali pro Lamar. Ele já era um dos favoritos, estava sempre ali variando ao longo das semanas entre ele e o Lamar, mas acho que hoje ele é o franco favorito para vencer o prêmio de MVP pela primeira vez na carreira, né? Que é aquela coisa, né? O Josh Allen, um grande quarterback e tal, e como é que ele não venceu o MVP até agora e tal? Mas você vai olhando ano por ano, não teve nenhum ano que ele de fato mereceu vencer. Esse ano eu sinto que ele entra nessa reta final, não vou dizer reta final, né, mas essas últimas 7 semanas, né, 6 pra ele, né, que o time dele vai pra semana de folga na próxima rodada, ele entra como o grande favorito ao prêmio de MVP. E o Buffalo Bills, assim, vencer um jogo de temporada regular não significa que você vai vencer de novo nos playoffs, né, e acontece muito, o time que vence na temporada regular perde nos playoffs, mas claro que você pensa no histórico entre Chiefs e Buffalo Bills e tal, como os Chiefs venceram tantas vezes nos playoffs, não sei o que e tal, mas eu sinto que hoje os Bills mostraram que, primeiro, os Chiefs são vulneráveis, não são imbatíveis, matematicamente pela campanha e subjetivamente, né, analisando, e o Buffalo Bills é a segunda força na conferência mesmo, né, com os Ravens ali dando uma engasgada. Vai ser muito importante. Tudo bem, os Chiefs já venceram jogando em Buffalo, né? Mas vai ser muito importante onde será esse jogo. E você tocou num ponto muito importante, Lucas, que agora os Bills têm a vantagem no confronto direto. Se os Chiefs tropeçarem e o Buffalo Bills vencer todos os jogos seguindo em frente, quem vai pros playoffs como a seed número 1 é o Kansas City Chiefs. E olhando aqui o calendário das equipes, o Buffalo Bills enfrenta os Rams, 49ers, um jogo dificílimo contra os Lions em Detroit, Patriots 2 vezes e New York Jets.
enquanto o Kansas City Chiefs enfrenta Panthers, Raiders, Chargers, Browns, Texans, Steelers e Broncos. Eu sinto que os Chiefs têm um calendário mais acessível, né? Então eu ainda acho que eles são os favoritos para terem a seed número 1. Mas qual o seu nível de confiança quanto ao time seguindo em frente? E quão preocupado você tá com esse Buffalo Bills e um prognóstico? Eu sinto que é meio que inevitável esses dois times se enfrentarem na pós-temporada. Pra falar a verdade, hoje eu me descobri uma pessoa muito mais menos resultadista do que eu achei que eu era. Porque eu tô menos irritado com o time hoje do que eu tava semana passada. Exatamente. Hoje é um jogo, de novo, né? Hipotéticos são ótimos de conversar, mas o jogo, os Bills ganharam merecidamente. Hoje é um jogo que se o Pacheco tá jogando, eu acho que os Chiefs ganham tranquilamente. O Kareem Hunt claramente não era o cara hoje ali. O Pacheco conseguiria muito mais do que o Kareem Hunt conseguiu no chão. E o Pacheco volta nas próximas rodadas. Um dos problemas que a gente falou do pass rush, o Omenihu, que é pago, né, para ser o segundo pass rusher desse time, tá machucado o ano inteiro. Ele volta nos próximos jogos. Eu acho que os Chiefs, o ataque dos Chiefs hoje eu vi bem mais coisa que eu gostei do que nos últimos jogos. Pareceu em alguns drives específicos menos um parto de porco espinho para tirar algum ponto ali, principalmente naquele drive do último touchdown. O Mahomes jogou no nível que se espera dele. Aquele drive ali é realmente o que eu acredito que ele pode fazer. A defesa, cara, boatos que até o final do ano Jalen Watson volta, então isso também é algo que me tranquilizaria. E eu acho que os Bills têm um calendário mais difícil nas próximas semanas e os Chiefs têm um calendário mais difícil no fim do ano. Então ainda existe a possibilidade de chegar no fim do ano, porque jogar contra os Texans, né, que tem o C.J. Stroud, querendo ou não, é um bom time. Depois pegar os Steelers, que fizeram o que fizeram hoje lá com os Ravens, e os Broncos, que estão numa crescente muito, muito grande na casa deles, inclusive, são 3 últimos jogos complicados que os Chiefs têm. Mas ao mesmo tempo, se os Bills perderem mais uma, os Chiefs podem perder uma ainda. Então, eu tô confiante que a Seed 1 vai ficar em Kansas City. Eu tô confiante que o time vai estar numa crescente. Eu acho que é importante tirar um pouco do peso daquela expectativa da temporada perfeita. Perdeu, agora não tem mais isso. Entra no campo e mostra do que esse time é feito. E eu tô mais confiante na semana... A gente tá na semana 12, né? A próxima? Na semana 12 desse ano do que eu tava na semana 12 do ano passado. Que os Chiefs podem vencer o Super Bowl. E ano passado a gente venceu, então eu vou continuar confiante até acabar a temporada. Justo, e até a gente falou sobre isso no meio da semana, né? Que caso os Chiefs perdessem hoje, tira esse peso, né, da campanha perfeita e... Vamos supor, os Bills tropeçam, os Chiefs vencem todos os jogos e chegam na semana 18 já com a seed 1 garantida. Você pode poupar o time, né? Você pode se dar o luxo de fazer isso e se você tivesse com a campanha perfeita, você tem esse peso, né? E assim, os jogadores são humanos, né? E você nos playoffs, podendo ser o primeiro campeão invicto desde 1974, pesa um pouco mais, né? Então tem esse ponto. Aqui é sendo copo meio cheio, né? Mas do lado do Buffalo Bills é uma grande vitória pra equipe, porque mostra que eles estão no mesmo patamar e eu acho que você olha uma sequência como aquela no final do jogo, né? E touchdown do Buffalo Bills, aí tem aquela campanha perfeita do Patrick Mahomes, e aí eles fazem outro touchdown. E eu acho que é algo meio perdido às vezes. Eu tava reassistindo ao jogo da temporada 2021, né? Aquele fantástico da pós-temporada, né? O Josh Allen jogou naquela partida, foi um absurdo. Foi incrível. E fica meio perdido. E ele na minha opinião, e não é de hoje, ele é o quarterback que se você tem que colocar um cara ali pra trocar soco com o Mahomes, é o Josh Allen. Se o Patrick... É irritante, cara. É irritante, cara. Se o Patrick Mahomes... Jogar contra o Josh Allen é extremamente irritante, mano. Se o Patrick Mahomes é o Tom Brady, o Josh Allen é o Peyton Manning dele. Não é o Lamar, não é o Joe Burrow. É o Josh Allen. E a gente viu isso mais uma vez, uma grande vitória do Buffalo Bills, do Josh Allen. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @quarterbackruim. E até a próxima. Muito obrigado aí, galera. Espero que da próxima vez que eu participar aqui seja pra falar de uma vitória de novo do Kansas City Chiefs, porque eu vou reassistir essa derrota algumas vezes e vou me frustrar de novo bastante. Mas obrigado aí pelo convite, Gabriel, e boa noite.
Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, ouvintes. Vamos passar pra parte 2 agora do programa. Sunday Night Football, classificação, playoffs, notícias da rodada. E já vamos olhar pra semana 12. Até a hora do almoço, eu prometo. Provavelmente antes disso, mas quando você estiver voltando pra casa na segunda-feira, escuta. Ou na terça-feira, se você ainda estiver escutando esse programa, estiver terminado na segunda. Não deixem de escutar a parte 2, então até lá.